será que tem jeito de estudar psicanálise e a gente conseguir entender alguma coisa? Qual que será o jeito mais tranquilo, assim, mais simples de conseguir organizar meus estudos? Eu sei que você já deve ter se debruçado sobre alguma dessas perguntas, né? Então vem cá, que hoje a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Gleiciane Oliveira e você está aqui no Descomplicando a Psicanálise. Essa é uma pergunta que sempre aparece quando a gente olha para a complexidade que há no campo psicanalítico. Eu sei, isso é verdade, é um campo muito complexo, mas é possível a gente lançar a mão de algumas estratégias para poder fazer uso dos nossos estudos de uma forma mais eficaz. Nesse sentido, a gente precisa lembrar do tripé psicanalítico, não pode esquecer disso. Lembrando que o tripé psicanalítico é formado pelo... Você lembra? A análise pessoal, supervisão e o ensino. A gente vai falar aqui hoje exclusivamente um pouquinho assim sobre o pilar do ensino. Por que eu digo um pouquinho assim? Porque hoje a gente vai fazer um recorte de pensar os estudos que a gente faz individualmente, sozinho. Na solidão e no abandono da nossa própria clínica. Mas nesse mesmo pilar a gente tem outras possibilidades de formação, como a escola de psicanálise, a universidade, os estudos em grupo e uma infinidade de outras formas de estudar a própria psicanálise. Hoje a gente vai falar dessa, que é o estudo que a gente faz sozinho. Eu quero deixar claro primeiro para você que dentro da psicanálise há muitas psicanálises e eu tô aqui conversando com vocês sobre a psicanálise lacaniana, essa que eu me debruço para estudar, não sem nosso querido e amado Freudinho. Então é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Esse já é um primeiro ponto e fica aí a dica para vocês para entenderem de qual psicanálise você vai fazer na sua clínica e de qual psicanálise você vai estudar. Ter esse discernimento vai ser fundamental para você não fazer uma grande salada mista na hora de fazer o atendimento dos seus pacientes, ok? Primeira dica de ouro essa, hein? A segunda dica é o estudo da história do movimento psicanalítico. Ele vai nos ajudar a entender esses rompimentos, essas rupturas, essas cisões que aconteceram dentro deste campo. Então a gente vai passar lá pelo movimento psicanalítico do Freud, entender um pouco de como que se deu a formação da primeira escola de psicanálise, por que é que ele não foi o diretor, o que aconteceu dentro dessa escola. Essa escola ainda existe? Ela existe. Como que ela trabalha hoje a formação do analista? Muito diferente da escola que o Lacan vai propor dentro do movimento lacaniano. Então, apesar do Lacan partir do Freud, ele constrói a sua própria escola, ele vai ser expulso de uma outra escola, vai fundar e ele mesmo vai dissolver. Enfim, uma série de questões que quando vocês se debruçarem sobre a história do movimento psicanalítico, você vai conseguir ter uma maior compreensão. Isso vai te ajudar, inclusive, a entender a quantidade de obras que a gente tem publicadas no nosso campo. Então, quem é que publica a obra lacaniana? Quem é que publicou a obra freudiana? Quais são as traduções que a gente tem? Lá no meu Instagram eu já falei sobre essas traduções, que é um ponto super importante. Inclusive, você conhece a minha página? Não? Lá também a gente está como Descomplicando Psicanálise. Você tem que fazer parte desse movimento por lá também. Não esquece, tá? O link está aqui na descrição. E falando em link, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações para você continuar recebendo os vídeos que a gente está produzindo aqui. Você que está gostando dos vídeos novos ou esse novo formato? Se sim, dá um joinha por aí, tá bom? Não esquece de convidar os amigos, compartilhar com a galera. Voltando a isso, da história das publicações, a gente vai ter alguns tipos de publicações diferentes. Então, a obra freudiana, por exemplo, que é da editora Imago, a primeira publicação, ela é uma obra da tradução da tradução. Então, primeiro foi traduzido do alemão para o inglês, depois do inglês para o português. Então, a gente tem a tradução da tradução. Neste momento, no Brasil, a gente tem uma segunda possibilidade de tradução diretamente do alemão, que é a tradução feita pela Autêntica. Então, a Autêntica foi lá no alemão e traduziu para o português. Uma tradução apenas. No meio do caminho, a gente teve também a Companhia das Letras, que foi uma edição que foi dita diretamente do alemão para o português, porém, quem fez essa tradução não era um psicanalista, era um historiador. E isso vai trazer alguns engodos que a gente continua tendo no campo no que se refere à tradução da obra freudiana. Um desses engodos é a tradução de pulsão como instinto. Estão conseguindo me acompanhar aí? Estão vendo que a coisa é bem complexa, né?
No Lacan, a gente não foge dessa complexidade, também tem uma certa dificuldade nas publicações dele. A diferença é que a gente tem uma única possibilidade de tradução autenticada, né, reconhecida do Lacan, que é aquela feita por Jacqueline Miller, é o único autorizado pelo próprio Lacan a produzir as suas obras no mundo inteiro. E aí a nossa tradução, que a gente tem acesso aqui no Brasil, é pela editora Zaha, ok? Deu para dar uma esclarecida isso aí? Se a gente quiser aprofundar nesse tema, dá um outro encontro por aqui, hein? Quem sabe eu volto para falar disso. E aí, gente, que a partir, tendo esclarecido esse ponto, a gente entra nessa história do que é que a gente faz quando a gente vai estudar. Eu costumo começar por alguns pontos, quero compartilhar aqui com vocês, quem sabe isso te ajuda aí nos seus estudos. Um desses pontos é um estudo cronológico. Então, eu pego um tema, por exemplo, a história do movimento psicanalítico, e vou construindo uma linha do tempo desse tema para me ajudar a elaborar, esclarecer e estudar esse tópico dentro da teoria. Então, esse é um ponto que super funciona e muito legal. Uma outra possibilidade é uma leitura e um estudo cronológico dentro da própria obra, né? Então, se você pegar a obra do Freud, você consegue lê-la cronologicamente. A Imago, ela organiza a obra de forma cronológica. Os seminários do Lacan também são publicados de forma cronológica. Então, se a gente ler o seminário 1 e seguir essa ordem, a gente está lendo de forma cronológica, ok? Uma outra possibilidade é o estudo por tema. Então, a gente pega esse tema, estuda no Freud, estuda no Lacan, estuda nos comentadores e depois faz ali a sua própria tessitura. Eu, nesse formato de estudo, eu costumo fazer fichamentos, resumos, apontamentos nos textos que vão me ajudar a fazer a minha escrita final desse tema que eu estou me debruçando no momento. Essa é uma organização muito boa para quando a gente vai fazer alguma transmissão para outras pessoas a respeito daquilo que a gente está estudando. Uma outra possibilidade é a partir dos artigos científicos. Então, você faz uma pesquisa científica, pega ali o que tem de mais atual no momento sobre o assunto e a partir daquele estudo, daquele artigo, você vai procurando nas referências do artigo outros textos para você ir trabalhando esse mesmo tema. Vamos lembrar que os artigos tendem a condensar mais os assuntos, então às vezes parecem que eles são mais complexos, mas é porque tem ali em espaços muito curtos vários temas para poder conseguir dizer daquele tema central. Então a gente tem aí 3 possibilidades de estudos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Queria também ouvir de vocês como que você estuda atualmente, me conta aqui nos comentários como que tem funcionado por aí. E a gente pode, em outro momento, conversar sobre como que acontecem os estudos em grupo, nas escolas de psicanálise, nas universidades. E aí, o que você acha? Gostou da ideia? Me conta aqui. É isso, meu povo. Até!